Na infância, tudo parecia mágico. Os efeitos especiais eram de outro mundo. Os heróis eram gigantes e até as piadas mais bobas faziam a gente rir sem parar. Mas aí a gente cresce, reassiste aqueles filmes e percebe que eles não eram exatamente como a gente lembrava. Hoje, vamos revisitar 5 filmes que marcaram nossa infância, mas que já não funcionam tão bem assim. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a nostalgia nunca envelhece. Nos anos 90, Street Fighter 2 era simplesmente uma febre. A gente vivia nas locadoras, disputando ficha no fliperama, e quando anunciaram o filme baseado no game, parecia o sonho de qualquer criança. Imagina só, Ryu, Ken, Chun-Li, Guile e até o vilão M. Bison ganhando vida nas telonas. Na nossa cabeça, ia ser a adaptação definitiva, cheia de lutas épicas, golpes especiais e aquela adrenalina que só o jogo passava. E quando éramos crianças, a gente comprava essa ideia sem pensar duas vezes. Ver o Van Damme como Guile era o auge da testosterona cinematográfica. O Raul Julia como Bison parecia o vilão mais ameaçador do mundo. E só de ouvir os personagens citando os nomes clássicos já era motivo para vibrar. E quando você reassiste hoje, percebe que o filme é praticamente uma comédia involuntária. O Van Damme, com aquele sotaque belga carregado, tentando convencer a gente de que era um coronel americano. É de arrancar risada. As lutas, coreografadas no improviso, com movimentos lentos e quase nenhuma fidelidade ao jogo. E o roteiro parece que quiseram colocar todos os personagens de uma vez, e o resultado foi uma bagunça sem pé nem cabeça. Mas sabe qual é o detalhe curioso? Apesar de tudo isso, Street Fighter, a batalha final, tem um charme meio torto. Ele é tão ruim, tão exagerado, que acaba se tornando divertido de outro jeito. É aquele típico filme que é tão ruim que fica bom. E claro, o Raul Julia merece um destaque. Mesmo lutando contra uma doença na época, ele entregou um Bison carismático, teatral e inesquecível. Talvez não da forma que os produtores queriam, mas do jeitinho que marcou a nossa infância. No fim, esse é o típico filme que a gente ama odiar. Ele não funciona mais como adaptação, mas funciona perfeitamente como viagem nostálgica, cheia de momentos que só a inocência da infância conseguiu transformar em algo épico. Se na sua lembrança ele é bom, faça um favor para você mesmo. Não reassista. Deixe ele guardadinho na sua memória, do mesmo jeitinho de quando você viu pela primeira vez. Se existia um filme que fazia a gente sonhar acordado, esse filme era Os Goonies. Imagina só, um grupo de crianças comuns encontra um mapa do tesouro e parte para uma aventura cheia de cavernas secretas, armadilhas malucas e até um navio pirata perdido. Na infância isso era simplesmente mágico. A gente saía do cinema ou desligava a fita VHS querendo chamar os amigos para viver a mesma coisa, como se o quintal da nossa casa escondesse um tesouro do Willy Caolho. Quando éramos crianças, tudo nesse filme funcionava. Os vilões, os irmãos Fratelli, pareciam perigosíssimos. O Sloth, ao mesmo tempo assustador e fofo, virava um dos personagens mais marcantes. E a amizade dos garotos era tão forte que fazia a gente acreditar que também podia ser parte daquela turma. Só que aí o tempo passa. E quando você reassiste adulto, percebe que nem tudo era tão perfeito assim. O ritmo é mais lento do que lembrávamos. Algumas piadas são exageradas e até um pouco bobas. Os vilões soam mais cartunescos do que ameaçadores. E tem umas cenas que parecem meio sem sentido. O que antes era pura adrenalina, hoje pode parecer meio arrastado. Mas aqui tá o ponto. Mesmo com esses defeitos, Os Goonies têm algo que nunca se perdeu. Ele é menos sobre piratas e mais sobre a sensação de ser criança, de acreditar que qualquer aventura é possível quando você tá com seus amigos. Assistindo hoje, você pode não sentir o mesmo impacto de antes, mas ainda sente o coração aquecer, porque no fundo, o verdadeiro tesouro não estava no filme, e sim na lembrança que ele deixou na nossa infância. E é por isso que Os Goonies continua inesquecível. Ele pode não funcionar mais como cinema, mas funciona perfeitamente como memória afetiva. Se você foi criança nos anos 90, com certeza lembra do impacto de ver as Tartarugas Ninja no cinema. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo ganharam vida em versões que, pra gente, eram hiperrealistas. E só de ouvir aquele
Cauabunga! Já era motivo para vibrar na cadeira. Na infância, a experiência era mágica. Os trajes criados pela Jim Henson pareciam perfeitos. A gente não enxergava bonecos de borracha, mas sim heróis de verdade. O humor era divertido, as lutas empolgavam e a mistura de pizza com artes marciais parecia a combinação mais genial de todos os tempos. Era o tipo de filme que fazia a gente sair da sessão chutando ar, imitando os golpes e acreditando que um dia também ia salvar a cidade que você mora. Mas aí o tempo passou. Quando você reassiste adulto, percebe que a coisa não era tão épica assim. As fantasias eram visivelmente pesadas e limitavam muito os movimentos dos atores. As coreografias, que na nossa cabeça eram cheias de ação, hoje parecem quase uma dança desajeitada. E as piadas, que antes eram hilárias, agora soam como aquelas piadinhas de tiozão no churrasco. Só que tem um detalhe. Nada disso consegue apagar o impacto cultural que as Tartarugas Ninja tiveram. O filme foi uma febre. Alimentou o desenho animado, lotou prateleiras de brinquedos e virou símbolo de uma geração. Mesmo envelhecido, ele continua sendo um retrato perfeito da infância dos anos 90. Simples, divertido e cheio de carisma. Então sim, talvez o filme não funcione mais como aventura hoje. Mas para quem viveu aquela época, ele ainda é puro combustível de nostalgia. E, no fim, é isso que importa. Se tinha um filme que parecia impossível de existir na infância, era Space Jam. Imagina só, o maior jogador de basquete do mundo, o Michael Jordan, lado a lado com Pernalonga, Patolino e toda a turma dos Looney Tunes, enfrentando alienígenas em uma partida épica. Na nossa cabeça de criança, aquilo era magia pura. Na época, os efeitos especiais eram revolucionários. Ver animação e live action misturados era de deixar qualquer um de queixo caído. Cada ponto, cada jogada de Jordan parecia um feito sobrenatural. A comédia, o ritmo acelerado e o universo maluco dos Looney Tunes só aumentavam a sensação de estar assistindo algo único e inesquecível. E convenhamos, quem nunca tentou imitar os dribles e gestos do Jordan no quintal ou na quadra do bairro? Só que quando você reassiste adulto, percebe algumas coisas. Os efeitos, que antes eram impressionantes, hoje parecem bem datados. O roteiro é bem simples e direto, e a atuação do Jordan, digamos que ele não é exatamente um ator premiado, né? Alguns diálogos soam até meio forçados, e o filme, por mais carismático que seja, não tem a mesma empolgação de antes. Mas o que faz Space Jam especial é justamente a nostalgia. Ele encapsula perfeitamente o espírito dos anos 90, a paixão pelo basquete, o amor pelos Looney Tunes e a sensação de que qualquer coisa podia acontecer. Mesmo com falhas, ele ainda consegue arrancar sorrisos e nos transportar de volta para aquele tempo em que tudo parecia mais divertido e mais simples. No fim das contas, Space Jam é mais do que um filme de basquete ou uma mistura de live action com desenho. É um pedaço da infância de muita gente. E isso ninguém tira da gente. Bernan. O que é? Juízo. Não tem como falar de infância nos anos 90 sem mencionar os Power Rangers. E quando o filme de 1995 chegou, foi praticamente um evento. Ver os Rangers no cinema, com armaduras reluzentes e enfrentando Ivan Ooze, parecia um sonho impossível de ser melhor. Na infância, tudo era épico. Os Rangers pareciam ainda mais estilosos do que na TV. Os Zords eram gigantes e Ivan Ooze, bem, ele era o vilão mais bizarro e assustador que a gente já tinha visto. Cada cena de luta era pura adrenalina e cada momento engraçado fazia a gente rir alto. Era aquele filme que fazia a gente imaginar que se colocasse a roupa certa e gritasse os nomes dos ataques, poderíamos nos tornar um Ranger de verdade. Só que, ao reassistir adulto, algumas coisas mudam. Os efeitos em CGI, que na época eram revolucionários, hoje parecem meio amadores. Teria sido melhor ter feito do jeito tradicional. As piadas exageradas são constrangedoras, e o vilão, que antes dava medo, hoje parece mais um tiozão fantasiado tentando assustar a criançada. E as lutas, por mais emocionantes que pareçam na memória, ficam meio datadas, mas ainda tem aquele charme camp que só os anos 90 podiam entregar.
Mesmo assim, o filme mantém seu valor nostálgico. Ele pode não funcionar mais como cinema adulto, mas continua sendo um retrato perfeito da nossa infância. Simples, exagerado, colorido e cheio de energia. No fim, é isso que importa. O filme fez parte da nossa história, das brincadeiras com amigos, das fantasias de Halloween e daquela sensação única de acreditar que qualquer coisa era possível. E é por isso que, mesmo envelhecido, Mighty Morphin Power Rangers, o filme, ainda tem um lugar especial no coração de quem cresceu nos anos 90. E assim fechamos nossa viagem pela infância. Esses filmes podem não ter envelhecido bem, mas nos deram memórias incríveis, risadas e aventuras que só a imaginação da infância podia criar. E você? Qual desses marcou mais a sua infância? Ou lembra de outro que não funciona mais hoje? Comenta aí! Se curtiu a viagem, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a nostalgia nunca envelhece.